Boa noite. Desejo agradecer e dar boas-vindas a todos que estão presentes. É uma honra receber o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o vice-governador e amigo Felício Ramute, em nossa CIP. Agradeço a presença e o apoio incondicional à comunidade judaica do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhado de sua esposa, Regina Nunes. Cumprimento todas as autoridades presentes em seus nomes. Em nome do cônsul de Israel, Rafael Endrash, estendo meus cumprimentos a todos os diplomatas presentes. E em nome do arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, cumprimento todos os religiosos e, por fim, agradeço todas as organizações judaicas aqui presentes. Como uma estudante de 12 anos, eu estava sentada no fundo da sala de aula quando a professora solicitou silêncio para a turma ouvir o relato de um sobrevivente do Holocausto. Com uma voz forte, emocionante, o orador compartilhou sua história de uma adolescência roubada, liberdade cerceada, humilhações e a dor de perder entes queridos um a um. Eu e meus colegas ficamos sem fôlego. O garoto que no início da guerra tinha 14 anos e que por 5 anos viveu confinado num gueto e campos de concentração, era o incansável missionário contra a intolerância e o antissemitismo Ben Abraham, de abençoada memória. Ele e todos os sobreviventes são uma das razões pelas quais estou aqui. Vocês, sobreviventes, tem um valor inestimável por transmitir o legado de suas histórias para formar novos embaixadores, para que possamos mostrar ao mundo o que foi o genocídio nazista. Muito obrigada pela sua coragem, pela sua resiliência e por estarem aqui hoje conosco. Todos os anos, realizamos esse ato solene para homenagear a memória dos 6 milhões de judeus mortos e de milhões de outras vítimas do nazismo. Mas não podemos repetir automaticamente, todos os anos, o mesmo formato, ignorando o que acontece no mundo. O Holocausto foi um ponto de virada na história da humanidade, que levou o mundo a dizer nunca mais, único, incomparável a qualquer outro fato histórico. Mas, infelizmente, toda a barbárie da Shoah e os esforços para o nunca mais não foram suficientes para erradicar o ódio indiscriminado e milenar contra os judeus. A verdade seja dita, o nunca mais perdeu o prazo de validade no dia 7 de outubro de 2023. Não temos explicitamente garantia, segurança e comprometimento pelas vidas dos judeus. Dizíamos que nunca mais se repetiria, o que significava que nunca mais correríamos riscos, nem permitiríamos a construção de outro Yad Vashem, o principal museu de recordação e educação do Holocausto de Israel. Em decorrência do ataque descarado e brutal do dia 7 de outubro, cada israelense tornou-se um sobrevivente e um alvo em risco do ódio aos judeus. E cada judeu da diáspora tornou-se um refugiado isolado na sua própria pátria, simplesmente por ser judeu. Por longos anos, a vergonha do Holocausto calou muitos antissemitas, mas, na verdade, desde o ano 2000, com a Jihad global, proclamada por Bin Laden, a civilização ocidental perdeu mais que as Torres Gêmeas e as suas quase 3.000 vidas. Ela perdeu a ordem global. Yuval Noah Harari, o historiador israelense, afirmou que há 10 anos vivíamos em uma época pacífica da história humana, onde uma ordem liberal prevalecia e países trabalhavam juntos para resolver problemas comuns. No entanto, agora, estamos em uma era de guerras e imperialismo, como evidenciado na Ucrânia, Oriente Médio, Venezuela, Guiana e Leste Asiático. O nunca mais perdeu a validade. A culpa pelo antissemitismo não é do antissemita, é do judeu. Como se a culpa do racismo não fosse do racista, mas do preto. Assim, a Operação Tempestade Al-Aqsa
foi culpa do governo de Israel, dos judeus sionistas, e não do grupo terrorista Hamas, que sempre esteve mais interessado em destruir o Estado de Israel do que em construir um Estado palestino. As violações dos direitos humanos, com mortes e captura de reféns civis, foram justificadas pelo ódio social do Hamas, pela resistência palestina comprada por progressistas ao redor do mundo, que lutam pelos direitos humanos, mas não dos direitos humanos dos judeus. As imagens cruéis do dia 7 de outubro não foram suficientes para os movimentos feministas levantarem a voz a favor da libertação das mulheres ainda em cativeiro, sendo violentadas diariamente, algumas até grávidas, explicitamente porque são judias. As restrições legais não têm sido suficientes para inibir o antissemitismo. Não admitimos mais brincadeiras xenofóbicas, homofóbicas ou misóginas, mas antissemitas correm soltas, sem a noção de que é um crime. Atualmente, muitos círculos progressistas em todo o mundo têm promovido o antissemitismo disfarçado de antisionismo. Discutir a política de Israel, como a de qualquer outro país, é válido, e até mesmo os israelenses o fazem. No entanto, questionar a existência de um país soberano e único democrático do Oriente Médio, que está apenas se defendendo, é um disfarce para o antissemitismo, que se apresenta como progressismo de 2 pesos e 2 medidas. Em mais de 100 dias, Israel já perdeu mais vidas do que de reféns que tenta resgatar. Por quê? É uma luta contra um plano apocalíptico. Está no Estatuto do Hamas, a eliminação dos judeus e do Estado de Israel. Está gravado na entrevista do líder Ghazi Hamad. Fizemos a primeira, faremos a segunda, faremos a terceira vez. Quem é o genocida? Quem executou um plano de extermínio? Aqui houve uma denúncia caluniosa, escancarada. O Brasil e todos os países ocidentais deveriam se preocupar em restabelecer a ordem global, combatendo as propagandas de ódio e as rivalidades entre as nações. Nós, judeus e judias espalhados na diáspora, não vamos cansar de lutar contra o antissemitismo e a favor da existência do Estado de Israel. Aquela região já foi chamada de Palestina, e que se tornou habitável pelas mãos dos judeus que drenaram pântanos, irrigaram desertos, criaram jardins e laranjas, edificaram cidades que se tornaram cartões postais, construíram uma nação empreendedora e defensora do seu direito de existir. Não ouviremos calados as mentiras milenares contra o nosso povo ou acusações de sermos culpados pelas crises e mazelas do mundo, porque sabemos que acordamos todos os dias sem nos vitimizar, para contribuir e transformar o mundo num lugar melhor e mais justo. Essa é a nossa missão. Quando eu tinha 12 anos, precisei ouvir uma história de horror. Vamos construir uma sociedade em que adolescentes do futuro ouçam histórias de diálogo, de colaboração, de justiça, de esperança e de paz. Amir Tzchayachai. Boa, Cati.